Vídeo rápido e o vídeo de hoje é o nosso vídeo do setor bancário. Nós vamos fazer uma série de contas no comparativo mais completo possível com cada um dos principais bancos. Vamos olhar para o lucro, dividendo, preço e ver também em qual deles a diretoria está comprando ou vendendo as suas próprias ações. E sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Então, direto ao ponto, hoje a gente vai fazer um comparativo muito completo entre Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e o Santander. A gente começa olhando para o preço de cada um deles e fazendo o PL projetado, quanto o sócio está pagando hoje para aquilo que esses bancos vão lucrar até o final do ano. E na apresentação de hoje eu inseri mais uma coluna que assim fica mais fácil de visualizar como cada ação performou durante a última semana e entender se o PL projetado ele ficou maior ou menor nos últimos dias de negociação. Então o Itaú, que tem um valor de mercado atual de 454 bilhões e tem um lucro esperado de 52 bilhões para 2026, a ação tem um PL projetado de 8,7 vezes o lucro, uma variação positiva de 4% na última semana. O Bradesco vale 176 bilhões, tem um lucro projetado de 26 bilhões. Caso o sócio compre hoje, ele está pagando 6,7 vezes o lucro futuro que o banco vai entregar. Isso também teve uma variação positiva de 2,5%. O Banco do Brasil tem um PL projetado de 5,57, uma variação positiva de 1,5% na semana, e o Santander, com base no lucro projetado de 16 bilhões e meio, tem um PL projetado de 6,1 vezes, uma variação positiva de 1% na última semana. Então todos os bancos subiram nos últimos 5 dias. O Banco do Brasil e o Santander são aqueles que subiram menos, então são os bancos que têm mais dificuldade hoje na entrega de resultados. E vale um comentário, o Santander eu já tinha jogado para baixo a expectativa de lucro de 17 para 16,5 e o mercado hoje começa a notar aquilo que a gente já comenta há um bom tempo no Banco do Brasil. O banco não deve entregar até 22 bilhões na faixa superior do guidance, como a própria empresa esperou. Durante essa semana, o Itaú foi a primeira casa a rebaixar a expectativa de resultado, então na minha visão, o banco vai precisar mais uma vez rever o guidance e pode ser que esses 20 bilhões, que são a faixa do meio, então a gente tem faixa inferior de 18, faixa superior, o topo, de 22 bilhões e o meio são 20 bilhões para esse ano. Quem não acredita em 20 bilhões e espera, por exemplo, 18 bilhões como faixa do meio, ele pega o valor de mercado atual de 111,5 e divide pelo lucro esperado de 18 bilhões, o PL projetado sai de 5,5 para 6,19 ao final de 2026. Então, na minha visão, é só uma questão de tempo para o mercado começar a notar que o banco pode ter que mudar mais uma vez o guidance. Um outro comparativo que a gente vai fazer é do earning yield. O earning yield é a relação contrária do PL, então no caso do PL a gente tem o preço sobre o lucro do banco e aqui a gente tem o lucro sobre o preço atual da ação. Então, o que é o earning yield? É quanto o lucro de cada empresa vai representar quando comparado ao preço atual da companhia. Uma maneira mais fácil de fazer isso é, ao invés de olhar para o LPA, que é o lucro por ação, olhar para o lucro total, e ao invés de olhar o valor de cada ação negociada, olhar para o valor de mercado atual de cada companhia. Então, no exemplo simples, uma empresa ou um banco que vale 100 bilhões na bolsa hoje e ela vai lucrar 10 bilhões de reais, o earning yield vai ser de 10% para essa empresa. Então isso mostra quanto de lucro a empresa pode gerar para cada 100 reais de valor de mercado atual. Daí, para interpretar o earning yield, quanto maior esse número, mais lucro em relação ao preço essa companhia gera. Quanto menor o resultado, mais cara essa companhia pode parecer, ou menor vai ser o retorno que ela vai gerar quando comparado ao valor de mercado. E eu tenho uma métrica pessoal que um earning yield abaixo de 10%, isso pode ser considerado fraco, entre 10 e 15% pode ser considerado um resultado ok, e acima de 15% vai significar um retorno satisfatório. Então também botei na mesma imagem o earning yield dos 4 principais bancos da bolsa, e a gente tem o valor de mercado, o lucro projetado até o final desse ano, e aí dividindo o lucro projetado pelo valor de mercado, o sócio
vai encontrar o earn yield gerado pela empresa. Então o Itaú ele tem um earn yield de 11,4%, então vai ter um retorno implícito, no máximo ok no caso do banco. O Bradesco tem um earn yield projetado de 14,75%, então nesse caso é um resultado intermediário e pode ser considerado como um número bom. O banco está precificado hoje de maneira que pode trazer um retorno justo para aquilo que ele vai lucrar ao final desse ano, e aí a gente tem o Banco do Brasil com earn yield projetado de quase 18% e o Santander com earn yield acima de 16%. Nos dois casos, as ações trazem o maior retorno implícito frente àquilo que eles podem gerar de resultado, só que aqui também são as empresas com maior dificuldade, e isso pode mostrar tanto que o mercado precificou de maneira errada, ele foi muito pessimista e jogou as cotações mais para baixo, ou ele está precificando que lá na frente o resultado dessas empresas ainda pode piorar mais. Aí só num comentário rápido, se a gente fizer o mesmo exercício de jogar o resultado do Banco do Brasil para casa de 18 bilhões esse ano, se a gente dividir pelo valor de mercado atual de 115 bilhões, o earn yield vai sair de quase 18% para 16%, e ainda assim fica um earn yield satisfatório. Então dá para notar que Bradesco, Banco do Brasil e o Santander podem gerar um retorno entre 15% e 16% com base nesse valor atual de negociação. Fora isso, a gente também vai calcular o dividendo projetado de cada um. Então a gente já viu a questão da precificação, viu no earn yield o retorno esperado frente ao valor de mercado, e a gente vai ver quanto esses bancos podem retornar através de dividendos e de JCP para quem é sócio. Então aqui a gente tem a ação, o lucro projetado, o payout estimado para 2026. Aqui eu peguei o valor mais próximo atual para cada um dos 4 bancos. Com base na quantidade de ações em circulação, a gente vai ter o dividendo por ação projetado, o que vai gerar o dividend yield estimado. Então no caso do Itaú, com lucro projetado de 52 bilhões e um payout estimado de 72%, o banco pode gerar um dividendo por ação de 3,39, o que quando comparado com a cotação atual do banco, isso deve gerar um dividend yield acima de 8%. No caso do Bradesco, com payout de 60%, que é o que o banco tem pago nos últimos 24 meses, o dividendo por ação pode ser de 1,47. Esse daqui seria um novo recorde para os últimos anos do banco. Aí quando comparado com o valor atual da cotação, isso dá um dividendo de quase 9,5%. O Banco do Brasil, com lucro esperado de 20 bilhões e um payout atual de 30%, esse daqui é praticamente certeza que a empresa não vai alterar nos próximos meses. Isso deve gerar um dividendo por ação de 1,04, o que com base na cotação atual, que é de mais ou menos R$19 por ação, o banco pode entregar um dividend yield de 5,4%. Já no caso do Santander, com lucro de 16,5 bilhões e com payout de 55%, o banco pode entregar um dividendo por ação de 1,21 e um dividend yield muito alto de mais de 9% para o sócio. Aí percebam aqui que o Banco do Brasil deve ser realmente o banco que vai entregar o menor provento para o sócio. A surpresa provavelmente vai ser o Santander, e esse cálculo não está errado. Isso pode acontecer porque o banco sai de um lucro na casa de 12, 13 bilhões e o mercado espera entre 16,5 até 17 bilhões para esse ano. Então o salto na lucratividade é o que vai puxar o dividendo por ação para cima, e aí com base na cotação atual, que caiu bastante nos últimos meses, o Santander pode, um cenário mais otimista, pagar 9% para quem é investidor. O Itaú tem muita condição de entregar um dividendo recorrente de 8% para quem é sócio, e o Bradesco ainda é o melhor dividendo do setor e já vem assim desde o final de 2024. Então 24, 25 e provavelmente 2026, o Bradesco tem entregue uma ótima remuneração para quem é sócio, mas de maneira geral, o investidor pode entender que tanto o Itaú como o Bradesco e até o Santander, eles devem entregar um dividendo muito interessante ao longo desse ano. Além disso, depois de comparar toda a questão de preço, retorno e o dividendo entregue, a gente também vai olhar para o lado de dentro o que cada diretoria está fazendo com as próprias ações. No caso do Bradesco, no mês de abril e no mês de maio, percebam aqui que teve venda, é um valor baixo de mais ou menos 1 milhão e 4 milhões de reais. O preço da venda foi de 19 e 18 reais por ação, mas apesar disso ser um valor baixo, porque quando a gente fala tanto de diretoria quanto de conselho,
movimentação de 1, 2, 3 milhões de reais, às vezes é um valor baixo, porque eles costumam ser remunerados bem acima desse valor. Então, às vezes, é essa turma executando venda de remuneração e até bonificação com base em metas que foram atingidas, mas ainda assim já são 2 meses consecutivos de venda nas ações do Bradesco na Bolsa. O Banco do Brasil é um banco que pouco dá para acompanhar esse tipo de movimentação. Percebam que a gente teve apenas 2 compras e de um valor muito baixo, um lote e depois 200 ações agora no mês de maio. Então, diretoria e conselho costumam movimentar muito pouco, e aí, na minha visão, é até algo negativo o Banco do Brasil não incentivar a movimentação, tanto compra quanto bonificação de executivos com as ações da própria empresa. Então, seria interessante trazer esse tipo de incentivo para que a gestão e a diretoria consigam entregar um resultado melhor. No caso do Santander, foi feita uma venda de 7.500 ações, um valor de R$200 mil durante o mês de maio, só que apesar disso ser um valor muito baixo para diretor e conselheiro, percebam que aqui o Santander há muito tempo só realiza a venda, e buscando no histórico, a última compra feita pela diretoria do banco aconteceu em 2024, então já se vão praticamente 2 anos sem nenhuma compra do Santander. E aí, para fechar, o Itaú, com venda de 191 mil ações, um valor de 7,6 milhões a um preço de quase R$40 por ação. E aí percebam que também no caso do Itaú, desde o mês de fevereiro, a diretoria só tem vendido as ações. Então, entre janeiro e fevereiro foi quando as ações do setor bancário atingiram um pico, daí ficou fevereiro e março com a cotação andando de lado, e a partir de abril e maio a cotação do setor começou a corrigir. Então, de maneira geral, a gente tem venda nos principais bancões e só o Banco do Brasil não tem grandes movimentações. E aí, para a gente finalizar, um comparativo rápido entre o momento atual de cada um desses bancos, o Bradesco tem hoje o segundo maior dividend yield, acima de 7%, o Itaú tem um provento de 6,6%, o Santander tem um dividend yield de mais de 8%, e o Banco do Brasil fica na última posição nesse quesito. Olhando para o PL, o Bradesco é o banco mais barato da Bolsa hoje, um PL de 6,9 vezes o lucro, o Itaú tem um PL acima de 10 vezes, o Santander tem um PL de 7,5 vezes e o Banco do Brasil um PL de 7 vezes o lucro. Então, o Bradesco, por conta dessa combinação de um preço muito baixo e de uma remuneração acima da média, fica na primeira posição. Depois o Itaú, o Santander fica na terceira posição, mas nesses preços atuais e depois de toda essa queda recente, dá para comparar Bradesco, Itaú e Santander em patamares muito parecidos na questão preço e dividendos, e o Banco do Brasil, por conta de um cenário ainda de recuperação, fica na última posição quando a gente compara os 4 bancões. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente fez um comparativo muito completo de precificação, retorno, remuneração através de dividendos, e viu também o que cada uma das diretorias está fazendo com as próprias ações. Então deixa no comentário o que você achou do vídeo e de qual dessas empresas você é sócio e tem na sua carteira. Para quem ainda não faz parte da nossa comunidade, considere fazer parte dela, pelo menos até você desenvolver a sua estratégia de investimentos. E para você que quer migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG. No primeiro comentário fixado tem um link que só através dele você consegue negociar uma série de benefícios e ter acesso também a uma das melhores plataformas de investimentos do país. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!